Boa tarde. Eu queria fazer um pequeno estudo sobre três revelações de Deus, né? Como Deus se revela ao homem. E na teologia temos três revelações: a revelação geral, a revelação especial e tem uma outra que é a revelação pessoal. Então é revelação geral, revelação especial e revelação pessoal. Eu vou ler um pequeno trecho da revelação geral que diz: é aquela, de modo não proposital, que Deus faz às pessoas, por meio de várias maneiras e manifestações, mediante as quais elas podem chegar ao seu conhecimento. E essa revelação se dá de duas maneiras: pelo testemunho interno e pelo testemunho externo. Pelo testemunho interno, o espírito do homem testifica a crença na existência de um ser divino, um ser superior, fazendo com que o ser humano seja um religioso por natureza. Então, em todas as culturas e em todos os lugares, os homens vêm crendo na existência de uma realidade superior, de alguém superior a si mesmo, e até em algo superior à raça humana. E pelo testemunho externo, a revelação geral apresenta os atributos invisíveis de Deus, né? Porém, isso não é suficiente para a salvação. Entretanto, ela alerta que ao homem quanto à sua necessidade de crer em Deus, servindo conjuntamente para condená-lo, caso rejeite essa revelação. Então, no geral, a revelação geral, né, sobre Deus é através da natureza. A Bíblia diz para a gente olhar os céus e ver testemunhar, né, a grandeza de Deus, a criação de Deus. Os céus revelam a glória de Deus. Só você sair para o céu agora e ver a expansão, né? Pesquisar sobre os planetas, tanta coisa que tem, as estrelas. Isso não foi criado do nada, né? A natureza e tudo, a Terra, planetas, substâncias, o corpo humano, o ser mais complexo que tem para se criar é o corpo humano. Tudo que tem que a gente pode se estudar sobre o planeta, sobre os homens, a natureza, os mares, tudo isso revela a glória de Deus. E também através da história. A revelação geral também pode ser através da história. Principalmente sobre a história dos judeus. Que alguns eventos da história deles são muito tristes, né? Perseguições, privações, vexames sobre eles, que fizeram parte do cotidiano deles. Mas eles vêm sobrevivendo ao longo dos séculos e em ambientes hostis, né? Muitas vezes sofrem muita oposição, e a resposta sobre tudo isso, sobre os judeus, se encontra na Escritura, porque Deus se revelou a esse povo, né? Estabeleceu aliança com eles, começando por Abraão, passando por Moisés, pelos profetas, e se consumou na vinda do Messias. A história dos judeus nem é sempre uma leitura agradável, né? Porque
sofreram muita perseguição. E tem várias partes das histórias deles que são muito tristes. Mas é um grande testemunho da revelação de Deus na história. E na Bíblia é o principal acesso à história de Israel, sobre os judeus. E para alguns períodos, até mesmo o único acesso, né, sobre a verdadeira história de Israel. Em alguns períodos foi o único acesso sobre a história deles. A segunda é a revelação especial. Eu vou ler um pequeno estudo aqui, que a revelação especial é aquela que, por meio da qual o homem reconhece e aceita a revelação que Deus fez. Deus se revelou a si mesmo através da Bíblia, né? Essa é a revelação especial, por meio do seu Espírito, na pessoa de Jesus Cristo. E mesmo depois que Deus ter se revelado, objetivamente, não é a razão humana que descobre Deus, mas é Ele que se revela ao homem. Lá em João capítulo 1, versículo 18, vamos procurar aqui, abre sua Bíblia aí em João capítulo 1, versículo 18. Vamos lá, diz o seguinte: João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Deus se torna conhecido através de Jesus, né? E a salvação do homem não se baseia na teologia, né? No conhecimento de Deus. A salvação do homem é somente através de Jesus. Por exemplo, esses estudos que estamos fazendo aqui, conhecimento sobre a palavra de Deus, tudo não salva a gente. O único salvador é o Senhor Jesus Cristo. O maior exemplo que eu posso te dar é sobre o ladrão da cruz. O ladrão da cruz não sabia nada sobre Jesus, sobre Deus. Hoje eu e você sabemos muito mais sobre Deus do que o ladrão da cruz. E mesmo assim ele inaugurou o paraíso. Ele conheceu Jesus ali, questão de minutos ou horas, e inaugurou o paraíso. Entrou no paraíso. Sem teologia, sem estudos. Apenas aceitou Jesus ali, pediu misericórdia, perdão, arrependimento, e Jesus, que é o Salvador, salvou a vida dele. E por último, a revelação pessoal. E sobre a revelação pessoal eu queria falar sobre Abraão. Mas tem mais pessoas que teve a revelação pessoal. Mas Abraão tem uma história interessante dele. Lá em Gênesis 12, vamos lá, Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Eu vou ler o versículo 32 do capítulo 11, que diz: Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então eles estavam em Harã. Abraão estava em Harã. Versículo 12. Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, abençoarei. Versículo 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor.
aqui Deus dá uma ordem, aparece do nada, Deus dá uma ordem, do nada assim aparece, eu vou falar, Deus dando uma ordem para Abraão. E Abraão vai e obedece. Só que se você for lá em Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, versículo 2. Abre sua Bíblia aí. Atos capítulo 7, versículo 2. Atos capítulo 7, versículo 2 diz o seguinte: vamos ler a partir do 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, contrapondo o texto de Gênesis, ali Deus já estava falando já falava com Abraão. E aqui Estevão diz que Deus apareceu a Abraão estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de estar em Harã. Então em Gênesis Deus falou com ele em Harã, mas Deus já apareceu para ele na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Deus já tinha se revelado pessoalmente para ele. Também vamos lá para Josué, capítulo 24. Vamos lá, Josué, capítulo 24, versículo 2. Josué, capítulo 4, versículo 22 diz: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e os conduzi por toda Canaã. E lhe dei muitos descendentes. Então, o Senhor, Deus já estava conduzindo Abraão desde lá da Mesopotâmia, desde lá quando eles prestavam culto a outros deuses. Deus se revelou a Abraão. Então essa é a revelação de Deus pessoal. Também queria fazer uma revelação aqui sobre como entender a Trindade, né? A Trindade, a Triunidade. Esse nome não tem na Bíblia, né? Trindade. Mas é uma forma que os teólogos desenvolveram, né? Para poder descrever como que Deus se revela em Pai, Filho e Espírito Santo. Então, uma pequena observação aqui é que um exemplo, né, que eu poderia dar é que um pai tem autoridade sobre o filho, mas o filho não é menos humano do que o pai. Os dois são humanos, os dois têm a mesma essência. Então, Deus se revela, é um Deus só, se revela em três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Às vezes a gente fala, não, o Pai tem autoridade sobre o Filho, mas os dois têm a mesma essência. Os três, né, têm a mesma essência. Os três são Deus. É como se fosse um pai e dois filhos.
Deus se revela na forma familiar, né? No pai e filho. Então, para saber se Jesus é Deus também, porque mesmo ele sendo filho de Deus, ele tem a mesma essência. Não é que ele é menor que o pai. Não é que você é menor que seu pai é humano e tem autoridade sobre você quando você vive na casa dele. O pai tem autoridade sobre um filho, mas a essência dos dois são a mesma. Amém? Então essa é a pequeno estudo sobre a revelação de Deus para os homens. Amém? Espero que você tenha entendido, e qualquer dúvida ou qualquer observação, façam nos comentários aí, pra gente poder falar sobre isso, né? Conversar e falar sobre isso. Boa tarde.